Ponto seguinte, gostaria de perguntar ao professor Gilberto se é possível pesquisar os cristianismos antigos em perspectiva afroconectada. E como seria essa pesquisa? É possível sim, Marcelo. Primeiro, obrigado pela pergunta, e é possível. Por exemplo, o cristianismo, obviamente, ele não nasce no continente africano, mas muito rapidamente ele se instala no continente africano. E aí as possibilidades são muito variadas. A gente pode pensar desde o debate filosófico que se desenvolve ali entre Alexandria e Cartago, por exemplo, neoplatônico, que desemboca na reflexão de Agostinho, por exemplo. Esse é um debate importantíssimo e relacionado que o Agostinho, ele não está só no norte da África, ele é de Hipona, nasceu e viveu a maior parte da vida lá, mas ele foi para a Península Itálica também. Ele conhecia as narrativas que chegavam por ele do Eusébio de Cesareia, que está lá distante, na Ásia, que chegavam em grego, traduzidas já pelos outros. Mas é isso. E outra coisa, a gente pode pensar também no desenvolvimento e projeção do cristianismo no continente africano nesses primeiros séculos. Né? Aí não é necessariamente esse debate platônico, filosófico, mas tem a instalação dos padres ali na região, tem as conversões dos reis ali entre século III e IV do Sudão, da região do antigo Sudão e da antiga Etiópia. Tem muita coisa. Só que acho que a primeira coisa importante que a gente tem que fazer é conhecer esse processo. Como eu estava dizendo para a Juliana antes, que a gente se encontrou aqui por acaso um dia, a gente pensa muito no continente africano do ponto de vista da religiosidade, alguma coisa que está muito correta, mas sobretudo a partir das religiosidades que a gente chama de afro aqui no Brasil, né? As denominações lá iorubanas, tudo isso que a gente precisa conhecer mesmo, porque foram temáticas, elementos que foram colocados de lado, subalternizados, que, enfim, isso é importante a gente conheça. Mas outro elemento importante a gente notar é que cristianismo também é religiosidade africana. Tem formas específicas do cristianismo africano. E, mais do que isso, tem interferência em outros contextos. Por exemplo, tem um debate interessante que está aberto sobre a influência, pelo menos iconográfica, da Virgem Maria lá com a Madonna, o esquema da Madonna medieval, né, que é Maria carregando Cristo ali dando de mamar, que isso muito possivelmente ele vem do esquema iconográfico de Ísis amamentando Horus, que é a Virgem lactante, né, a Ísis lactante e a Virgem lactante, que dá de mamar. É o que a gente observa que ali no Egito, na região de Alexandria, mas não só em Alexandria, no Egito, existe uma sequência muito interessante e precisa que vai mostrando para a gente, primeiro que esse esquema, ele nasce ali mesmo, no século VIII já existia, Ísis, naquele esquema egípcio iconográfico, e Horus nos braços dela e a mama exposta, né, ele mamando às vezes, mas às vezes a mama exposta, e isso, ao longo do tempo, vai sendo aproximado cada vez mais de comunidades cristãs ao longo do tempo. Tem um momento ali que a gente não consegue nem identificar mais se é Ísis ou se é uma referência específica a ou uma mãe cristã ou a própria Virgem Maria ali carregando a figura de Cristo e dando de mamar. A gente sabe que no século VII já tem a Virgem Maria ali com Cristo, mas isso é um processo. Ou seja, tem ali, porque esse é um esquema iconográfico muito importante para o cristianismo, né? Só a gente vê a pintura medieval e renascentista, ela retoma muito esse esquema, que é um esquema que muito possivelmente ele se organizou ali na região do Egito, né? Mais do que isso, a gente pegar também o cristianismo de tradição copta, que é específico, é africano, ali, ele se organiza ali. É um tipo de cristianismo que não desaparece. Na região da Etiópia, no Egito, o cristianismo não desaparece. Né? Na Etiópia, hoje em dia, no Estado Nacional Etiópia, o cristianismo enfim, de tradição ortodoxa, grego, tudo, ele é a religião mais importante. E no Egito não é, mas assim, a gente sabe que o Egito é islâmico. Mas de 10 a 20% da população é copta, cristã copta. Então são comunidades ainda bastante importantes. Então, eu acho que é um elemento importante para a gente pensar que o cristianismo ele é também
um elemento, um fenômeno africano importante. E eu estou falando isso aqui, gente, eu nem sou religioso, não estou fazendo proselitismo, não. Assim, né? Porque às vezes fica aparecendo aqui que eu estou fazendo, aqui, em nome do cristianismo. Não, eu nem sou religioso, não tenho religião nenhuma, mas é uma questão mesmo de observar as fontes, né? O cristianismo ele é um elemento interessante para a gente pensar nesse processo de integração africana, assim, né? E aí tem várias abordagens, o Marcelo. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E lembrando que as inscrições para o curso Nascimento do Cristianismo encontram-se abertas. Serão 5 aulas e você ainda leva de brinde um e-book sobre cartas paulinas.